aos homens dessa igreja hoje: você está disposto a morrer pela sua esposa? Qual seria a sua resposta? Muito provavelmente você diria de imediato que sim. No impulso de atender a essa pergunta tão profunda e tão amorosa, ainda mais em um dia como esse, onde celebramos o Dia das Mães, muitos de nós responderiam rapidamente: sim, eu estou disposto. Então eu quero mudar a pergunta. Você vive diariamente como alguém que morreria pela sua esposa? São perguntas completamente diferentes. Dizer que você está disposto a morrer pela sua esposa é uma coisa. Viver diariamente demonstrando que isso é verdade é outra coisa completamente diferente. A verdade é que muitos de nós, homens, lá no altar, fizemos votos diante de Deus e das testemunhas. Dissemos que amaríamos as nossas esposas na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separasse. Mas com o passar dos anos, muitos desses votos acabaram se tornando palavras vazias, esquecidas no meio da correria do dia a dia, de uma vida extremamente intensa, onde as rotinas nos engolem com as pressões financeiras, com o trabalho, a criação de filhos, os conflitos diários, os votos vão sendo esquecidos. Marido, você está pronto para morrer pela sua esposa? Nós vamos olhar atentamente o que diz a palavra do nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir a Escritura. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós faremos a leitura a partir do versículo 25 até o versículo de número 33. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 até o versículo de número 33. Ouça atentamente o que diz a palavra do nosso Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra, daquilo que emana do teu coração, daquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que ultrapassa as barreiras mais volumosas do nosso coração, onde estão escondidos os pecados mais tenebrosos que muitas vezes não confessamos a Ti. Nessa manhã, venho pedir humildemente ao Senhor que o Senhor nos quebre, que o Senhor quebrante o nosso coração por meio da Tua palavra, que o Senhor nos humilhe na Tua presença, para que, de fato, as verdades cantadas aqui nessa manhã sejam verdadeiras em nosso coração. Que possamos nos perceber pecadores miseráveis diante de um Deus santo, que nos amou apesar de nós sermos ainda pecadores, inimigos do Senhor,
e que não sejamos negligentes diante desta graça preciosa, que nos alcançou, nos transportou do império das trevas, que não sejamos indiferentes à cruz de Cristo, mas ao nos encontrarmos com ela nesta manhã, que possamos ser transformados pela Tua palavra, pela Tua presença em nosso meio. Fala conosco, fala com a Tua igreja, exalte o nome de Cristo, edifica o Teu povo. Faça isso, Senhor, por amor do Teu nome. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez, ciente já desta série do mês de maio, onde vamos trabalhar sobre a família, talvez você, mulher, sabendo que hoje falaríamos mais sobre os homens, você tenha levantado com mais vontade de vir à igreja nessa manhã. Talvez você veio à igreja nessa manhã dizendo: Senhor, pega o meu marido de jeito, transforma o coração dele. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. Eu tenho certeza porque família é um propósito de Deus. Deus tem um compromisso com as famílias. E o compromisso do Senhor é de nos fazer famílias que, de fato, refletem a glória de Deus. E quem é o principal agente que atrapalha a família de refletir a glória de Deus? Não é Satanás. Somos nós. Às vezes Satanás nem por perto está, basta que cada um de nós siga o curso do seu próprio coração. Façam a sua própria vontade. Nós precisamos de um tratar de Deus, da cura de Deus, da restauração de Deus dentro dos nossos lares, para que as nossas famílias verdadeiramente glorifiquem a Deus em tudo o que nos foi proposto a fazer enquanto família. Nós estamos lendo um texto bastante forte e que muitos tratam como uma polêmica. Afinal, nós vivemos em um mundo completamente relativista, um mundo completamente distante de verdades absolutas. Cada um quer viver da sua forma, do seu jeito, mas nós, povo da aliança, fomos chamados para andar como Deus quer que a gente ande. E por isso, essa carta, Paulo, ele escolhe trabalhar temas profundos, porque ele fundamenta a identidade da igreja e depois mostra como a igreja deve viver à luz dessa identidade. Eu e você, quando fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos tirados do império das trevas, nós fomos libertos pelo Senhor, agora nós temos uma nova forma de viver. Não vivemos mais para nós mesmos, não devemos mais andar segundo as paixões e inclinações do nosso coração, mas devemos aprender, conhecer a vontade de Deus e viver pautado nas Sagradas Escrituras. Fato é que não é fácil, somos pecadores. Há uma luta dentro de nós. E enquanto não amarmos mais a Jesus do que qualquer outra coisa, o pecado sempre vai falar mais alto. Porque quando nós caímos no pecado, não foi o diabo, não foi a obra de macumba, não foi nada disso. Quando caímos no pecado é porque deliberadamente decidimos amar mais o pecado do que a Jesus. Nós não somos dessa linha teológica que, tudo é demônio, então vamos expulsar o demônio. Expulsar demônio é muito fácil, tratar caráter é muito mais difícil. Muito mais difícil. E o problema é o nosso caráter. O problema é o nosso coração que insiste em se desviar das verdades eternas. Mas louvado seja Deus, que nos trouxe aqui nessa manhã para ouvir a sua palavra. Palavras que são difíceis de ouvir. Palavras que confrontam o nosso coração. Num primeiro momento, andar em santidade não parece ser prazeroso. O que parece ser prazeroso é fazer o que eu quero. Mas esse é um caminho de morte. Nós somos chamados para andar em santidade. E à medida que vamos andando com Jesus, a santidade se torna prazerosa na nossa vida. Nós estamos em guerra contra o pecado. O pecado não nos domina mais em Cristo Jesus, porém ainda é presente. É por isso que Paulo, antes de mostrar como deve fazer, ele explica muito bem o porquê nós devemos fazer. Ele fundamenta muito bem quem nós éramos, onde nós estamos, quem nós éramos, quem Deus é, o que Deus fez por nós. E à luz de tudo isso ele diz, agora vocês são livres para andar em santidade. É isso que nós temos que ter em mente quando trabalhamos este capítulo de Efésios. Bem a transição entre doutrina e prática. Meus irmãos, Deus exige de nós santidade.
Deus requer de nós andarmos na luz. Somos filhos da luz. Somos chamados para andar nessa santidade. Por isso, eu quero me dirigir especificamente aos homens dessa igreja, aos maridos aqui presentes e aqueles que almejam ser um dia esposo e pai. Nós vamos trabalhar especificamente hoje com os pais, mas minha irmã, não durma no ponto. Essa palavra também é para você. Para que você que já é casada possa auxiliar o seu marido a atingir o patamar que Deus requer dele. Para você que ainda não é casada, que você saiba escolher o homem com quem você vai se aliançar. E para você que talvez esteja aqui hoje com o casamento quebrado, entender os princípios que levam à restauração de um casamento para a glória de Deus. Maridos, vocês estão prontos para morrer? Antes de entrar no texto, é preciso chamar a sua atenção para um aspecto aí da sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia no papel ou de repente no celular, nós somos muitas vezes levados a observar esses pequenos títulos em negrito que separam blocos de texto. Eu preciso ensinar à igreja nessa manhã que esses títulos em negrito não fazem parte do texto original. Eles foram colocados ali para facilitar a nossa compreensão, entretanto, muitas vezes eles acabam mais atrapalhando do que ajudando. Esses pequenos títulos acabam fazendo separação de temas que estão intimamente ligados e não poderiam ser separados. Como, por exemplo, no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitos homens gostam de olhar para Efésios 5:22 e colocar diante da sua mulher: olha o que a Bíblia diz, você deve ser submissa a mim. A submissão não começa no 22. Ela começa no 21. Na verdade, a submissão começa lá no versículo 1 do capítulo 5. Sede imitadores de Deus. É aí que começa o princípio da submissão. Veja, meus irmãos, se antes do Evangelho nos alcançar, nós vivíamos para nós mesmos, agora que ele nos alcançou, a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E ser nova criatura em Cristo Jesus nos impulsiona a vivermos em sujeição mútua, submissos uns aos outros no temor de Cristo. É o temor de Cristo que me leva a ser submisso a vocês. É o temor de Cristo que me leva a andar em humildade, a andar em obediência, a entender que estamos todos juntos debaixo de uma mesma missão. Então Paulo fala de modo geral aos crentes no versículo 21 e depois ele se dirige às esposas e aos maridos. É como se ele dissesse: olha, todos nós devemos andar em submissão. Como? As mulheres submissas ao seu marido e os maridos amando as suas mulheres. Meus irmãos, qual é a dificuldade de compreender isso? Não precisa ir no grego. No português, está muito fácil de compreender. Eu me submetendo ao senhorio de Cristo, logo eu me coloco submisso aos meus irmãos. Logo eu me coloco a serviço dos meus irmãos. Logo eu me coloco ao amor sacrificial pela igreja. Só que isso começa dentro do nosso lar. Isso começa dentro da nossa casa. Porque é muito fácil ser crente na igreja. É o melhor lugar para ser crente. Mas só a nossa família nos conhece dentro da nossa casa. Aqui todo mundo é bonitinho. Aqui todo mundo parece viver uma santidade que exala e deixa até Deus surpreso de tão santo que você é. Mas dentro do nosso lar é onde a coisa acontece. E é lá que Jesus quer tratar. Porque Jesus não está impressionado com a nossa aparência. Ele conhece o nosso coração. Então vamos ao texto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós temos aqui o padrão mais elevado de masculinidade. Nós temos aqui o padrão mais elevado de amor. Nós temos aqui o padrão mais elevado do que é ser um homem segundo o coração de Deus, do que é ser um homem semelhante a Cristo Jesus. Nós estamos diante de um modelo de amor sacrificial. O que nós temos aqui nesse texto é exatamente o ensino de que o relacionamento conjugal é colocado por Paulo num nível extremo, altíssimo de amor, sendo um reflexo do amor de Cristo pela igreja. No casamento, meus irmãos, não há apenas propósitos emocionais e físicos. Não se trata somente de uma sexualidade, não se trata somente de um companheirismo. Há um propósito espiritual no casamento, no sentido de que a aliança entre homem e mulher, eles experimentam um no outro a submissão e o amor de Jesus. Nós que nos casamos temos o privilégio de experimentar um pouquinho do que é o relacionamento da Trindade. Nós somos uma só carne, como Ele é um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Um não é o outro, ambos são Deus, com funções e papéis diferentes. Assim como no casamento. Eu não sou a minha esposa. Nós somos uma só carne, cada um com um papel diferente. Juntos glorificamos ao nosso Deus. O amor do homem pela sua mulher deve ser um amor íntegro. Deve ser um amor fundamentado na palavra de Deus. Deve ser um amor inteligente, um amor determinado. Não é um amor que se baseia nas emoções e sentimentos, porque nem sempre nós estamos sentindo. Nem sempre nós estamos amando. Para quem é casado, sabe que nem sempre aquela bela mulher com quem eu me casei, eu estou amando ela todos os dias. Tem dias que é difícil. Tem dias que ela se comporta como uma filha das trevas. Tem dia que é complicado. Ou é só na minha casa que é assim? É difícil. Tem dia que eu falo, Senhor, o que eu fiz? Só que não se trata de sentimentos. Se trata de aliança. O que sustenta o casamento não é o amor, não é a paixão, não é o desejo sexual. O que sustenta um casamento é a aliança, o compromisso feito diante de Deus. Ah, pastor, mas eu vou me separar porque o amor acabou. O problema é seu, faz renascer esse amor então, porque você fez um compromisso diante de Deus, até que a morte separe vocês. Ah, mas eu não sinto mais nada, mas não tem a ver com sentir. Porque tem dias que a gente não se sente amado pelo nosso cônjuge. Tem dias que a gente não se sente nem amado por Deus. A gente entra nas nossas crises teológicas, existenciais. Imagina se a gente for tomar todas as decisões e assumir todas as verdades com base no nosso sentimento. O dia que eu não me sinto amado por Deus não significa que Ele deixou de me amar. Eu ando pela verdade, não pelo que eu sinto. Inclusive é a verdade, são os fatos da palavra de Deus que vão regulamentar as minhas emoções. Olha, eu não estou sentindo, mas eu sei que é verdade, então eu fico com a verdade, até que eu sinta novamente. E não o contrário. Não é o meu sentimento que muda a verdade. É a verdade que muda o meu sentimento. A mente, a vontade do homem deve expressar um amor abnegado. Um amor que renuncia, um amor que se sacrifica espontaneamente, um amor que se doa, um amor que se entrega.
A maior prova de amor foi dada a nós por meio de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Amor é uma atitude, é uma expressão de entrega. O marido deve amar a sua esposa de maneira sacrificial. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode vasculhar sua Bíblia de capa a capa. Não existe uma ordenança para que a mulher se sacrifique pelo seu marido. Então, se você tem vivido de forma a sobrecarregar a sua mulher, fazendo com que ela se sacrifique por você, e você nada faz para mudar esse cenário, você está atentando contra Deus. O que mais vemos por aí são mulheres exaustas, são mulheres cansadas, são mulheres que têm se sacrificado pelos seus lares, enquanto os bonitões pensam que só porque trabalham e traz o pão para casa, eles podem dormir tranquilo. Eu não sei de onde foi criada a nossa cultura, não só brasileira, mas mundial. A gente parabeniza as pessoas pelas obrigações delas. Aí o seu filho vai lá e ele tira nota boa na prova. E a gente fala, parabéns, meu filho. Ué, mas de onde a gente criou essa cultura de que eu tenho que parabenizar aquilo que é obrigação? Então parece que o marido que, vez ou outra, lava uma louça em casa, ele quer ser aplaudido pela esposa como se ele tivesse feito algo muito grandioso. Viver a vida comum do lar é obediência à palavra de Deus. Está lá na carta de Pedro. Então, às vezes, a gente quer um tanto de aplauso por coisas que são nossa obrigação. Que nós devemos fazer porque somos do Senhor. Não há uma ordenança para que a mulher se sacrifique pelo marido. Pelo contrário, há ordenanças diretas para que o marido se sacrifique pela sua mulher. Mas sabe o que é mais assustador? É que nós, homens, por sermos pecadores tão miseráveis, nós temos a tendência de sermos meninos para todo sempre. Não queremos as responsabilidades de um homem, nós queremos ser meninos. Nós somos birrentos, nós desistimos fácil das coisas, nós damos os nossos shows, eventualmente explodimos e batemos na mesa e falamos mais alto e queremos impor uma autoridade que não é dessa forma que se impõe, porque nós somos autoridade pela palavra de Deus e não porque impomos por força, por violência. Só que o Evangelho ele nos convoca a morrermos pelas nossas mulheres. E não pense em você que eu estou dizendo de alguém que vai entrar na sua casa com uma arma para matar a sua família e você vai se colocar de frente dela. Isso é o mínimo que você deve fazer. Só que o maior perigo para sua mulher e para os seus filhos não é o bandido, não é Satanás, é você. Porque às vezes nós causamos dores maiores nas nossas esposas do que um tiro causaria. Nós não entendemos que a mulher é sim mais frágil. Ela precisa de cuidados emocionais mais intensos da nossa parte. Nós precisamos ser sensíveis às nossas mulheres, às dores delas, às demandas que elas têm. O nosso amor pelas nossas esposas, amados irmãos, sempre será insuficiente, porque o padrão é Jesus. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Pastor, é impossível, eu sei que é. Mas não é porque é impossível que eu vou parar de buscar. Existe um princípio dentro do conceito da administração de empresas, da qualidade de produtos, é que você estabelece um ideal de um produto que você produz. E a cada dia você aperfeiçoa a sua produção. Você nunca chega naquele ideal de produto perfeito, mas diariamente você avança para esse ideal. O que não pode acontecer é você retroceder. O que não pode acontecer é você estagnar. Você precisa estabelecer o alvo, e o alvo já foi estabelecido, é Jesus. Ame sua esposa como Jesus amou a igreja. E caminhe para esse alvo. Custe o que custar. Lembre-se que
O maior sucesso que um homem pode ter não está no seu trabalho, no seu salário, no ministério, nos dons e nos talentos, mas a prova de sucesso do homem é o seu lar. Deus não está nem aí para o seu diploma, Deus não está nem aí para o seu cargo, Deus não está nem aí para essas coisas que o mundo aplaude. Você pode ter tudo isso, se dentro do seu lar você não estiver sendo o homem que ele te chamou para ser, Deus vai te disciplinar. E não adianta você dizer, não, mas eu tenho um bom salário, mas eu coloco a comida dentro de casa. Deus vai te lembrar uma coisa: quem coloca a comida na sua casa sou eu. Você trabalha porque eu te dou a vida para você trabalhar. Porque se eu fizer assim, você nem está mais aqui. Então nós precisamos de muita humildade para entender essa palavra. A responsabilidade sobre nós fica ainda mais dura quando nós percebemos que quem dificulta a vida da mulher em ser submissa somos nós. Nós é que tornamos a vida das nossas esposas mais difíceis. Como eu disse, existem homens que trabalham para sustentar as suas casas, mas querem apenas satisfazer os seus desejos egoístas. Existem outros que são batalhadores, são verdadeiros provedores do lar, não gastam consigo, investem no lar, mas não são pastores da família. Então a casa está toda em ordem. Não tem nenhum problema de manutenção, porque ele foi lá e resolveu. A geladeira está cheia, os filhos e esposas estão bem vestidos, mas não tem pastoreio. Não tem cuidado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós achamos que ao chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, nós precisamos sentar, assistir a nossa série, comer alguma coisa, e ai da minha esposa se ela não preparou nada para eu comer, quem ela pensa que é? Quando na verdade eu tenho que chegar dentro da minha casa, olhar para minha esposa, perguntar como foi o dia dela, perguntar o que eu preciso fazer por ela, depois sentar com os meus filhos e pastorear o coração dos meus filhos, e se necessário for disciplinar os meus filhos, porque a responsabilidade da disciplina não paira sobre a mãe, mas sim sobre o pai. A mãe auxilia, mas é o pai quem é responsável pela disciplina dos filhos. E depois, se sobrar um tempo para mim, aí eu vou fazer as minhas coisas. Eu não posso colocar absolutamente nada que é apenas um desejo meu, que não é relevante, que não é edificante, acima do cuidado espiritual da minha casa. Eu preciso pastorear o coração da minha esposa. Eu preciso pastorear, eu preciso conseguir pastorear o coração dos meus filhos. Tem alguns homens que a sua pobreza é tão grande que a única coisa que ele pode oferecer para sua mulher é dinheiro. Não oferece mais nada. Não pense que isso é sucesso. Isso é abismo. E existem aqueles que vivem para a igreja, que vivem para o ministério, que não pode ver um evento da igreja que está lá. E eu não estou pregando para não ir nos eventos da igreja. Mas tem gente que faz isso em detrimento da sua casa. Na semana passada, eu contei lá na Igreja Pedra Viva daquela famosa ilustração, daquela famosa história de uma criança que é perguntada na escola bíblica dominical, né, por que ela gosta tanto da igreja. Porque ela ama, porque ela não falta na igreja. E a resposta dela foi: porque papai e a mamãe são maravilhosos aqui na igreja. Aqui na igreja é paz do Senhor, é sorriso, é levantar a mão, é glória a Deus, é aleluia. Em casa a criança não tem isso. Às vezes o que ela tem é grito de pais estressados, de pais cansados. Às vezes o que ela tem é falta de paciência, palavras pesadas.
Porque às vezes a gente entrega o nosso melhor para fora e não sobra nada para dentro. Eu temo me posicionar com o meu chefe, mas eu não ligo a mínima de me posicionar, às vezes, de forma dura com a minha família. Ah, pastor, mas se eu for muito duro com o meu chefe, eu perco o meu emprego. Irmãos, a grande verdade é que emprego vem e vai. Quem é que nos sustenta? É o emprego? O emprego é o meio pelo qual Deus nos sustenta. Porque se você parar para conversar com crentes que ficaram desempregados, passaram dias difíceis, mas aquilo que a Bíblia promete não faltou. O pão de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Não sei, a Bíblia fala de hoje. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, são os ímpios que se preocupam com isso. O nosso Pai sabe do que a gente precisa. Então o temor de homens tem substituído o temor a Deus. As pessoas temem mais aos homens do que ao Senhor. Mas quando chegar o dia do juízo, quando chegar o dia de prestação de contas, o Senhor não vai perguntar para o seu chefe como estava a sua casa. O Senhor não vai perguntar para o seu pastor como estava o seu lar. Porque muita gente gosta de delegar para o pastor. Pastor Ricardo está ali. Gosta de delegar para o pastor a responsabilidade do lar. Uma vez eu tive que lidar com uma situação na igreja em que era época de pandemia, aquele retorno gradativo da pandemia, e uma família marcou uma visita, me chamou para almoçar e eles queriam fazer uma crítica ao ministério pastoral e eu recebi aquela crítica de ouvidos bem abertos. E eles disseram assim: olha, meu filho está se desviando porque a igreja não tem programação para jovem durante a pandemia. Eu falei: minha irmã, meu irmão, eu amo muito vocês, mas os meus filhos chamam Maria Luísa e Leonardo. Quem é responsável pelo seu filho é você. Eu posso te ajudar, mas programação de igreja não mantém jovem na igreja. Quando os nossos filhos se desviam, a culpa não é da igreja. A responsabilidade não é da igreja, não é do pastor Ricardo. É do pai e da mãe. Nós precisamos parar de fazer aquilo que nós fazemos desde o Jardim do Éden, que é procurar culpados para justificar os meus erros. Ah, mas eu não amo a minha esposa porque ela não é submissa a mim. Desde quando uma coisa está condicionada à outra? Sua esposa pode estar fazendo da sua vida ali naquele momento um inferno. Você continua tendo que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aliás, é exatamente isso. Porque Cristo nos amou, nós lemos na liturgia, quando nós ainda éramos pecadores. É dessa forma que nós precisamos entender e lidar com a realidade dentro da nossa casa. Não negligencie a sua família. O maior sucesso de um homem está na maturidade espiritual do seu lar. Esposas e filhos que amam a Jesus. E vão chegar momentos na sua vida, pai, que o seu filho não vai querer saber de Jesus. Ele vai entrar em alguma crise, pelo que ele ouviu na escola, pelo que ele viu na internet. E ao invés de você se posicionar pela verdade, você vai querer passar a mão na cabeça dele, porque afinal, se eu confrontar o meu filho, ele vai ficar longe de mim, ele não vai mais me amar. Me diz na Escritura onde há a exigência de que o seu filhinho tenha que te amar. É bom que ele nos ame. Ele tem que nos honrar. Ele tem que respeitar a nossa autoridade. E a autoridade que você tem é dada por Deus. Na sua casa, tem que ser os princípios de Deus. Se seu filho não quiser e ele já estiver numa idade em que ele pode fazer a vida dele sozinho, dá tchau para ele. Ai, mas eu vou colocar meu filho para fora de casa, pastor? Ora, você vai chegar num dilema ético. Dependendo do que for, ou você coloca,
ou você rompe com os princípios da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que aconteceu com a autoridade dos pais? O que aconteceu com a autoridade dos maridos? O que aconteceu com os homens de Cristo? Estão cada vez mais afeminados, cada vez mais emburrecidos, cada vez mais pobres, não apenas financeiramente, mas falando de intelectualidade. Os pais não leem mais, não estudam mais, não se preocupam em saber o que seus filhos estão consumindo e aprendendo. Isso vai ser cobrado de nós. Veja que o apóstolo Paulo, ele compara o amor de uma maneira muito profunda. Ele descreve todo o investimento que Cristo faz na sua noiva. É Cristo quem santifica, é Cristo quem purifica pela palavra e pelos sacramentos. Para quê? Para apresentar para Ele mesmo a igreja sem mácula, a igreja sem mancha, sem ruga e sem defeito. Cristo investe na noiva dele. Cristo cuida daquilo que é dele. No dia do encontro com o Cordeiro, as bodas do Cordeiro, ele terá uma noiva imaculada, não porque ela conseguia ser nela mesma, mas porque ele fez isso por ela. O que eu quero dizer com isso, meu irmão aqui presente, é que a sua esposa, ela é fruto do seu empenho no casamento. A sua esposa, se ela não te ama como você acha que deve, se ela não é submissa como você acha que deve, se ela não te valoriza como você acha que deve, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Antes de atacá-la nos seus pecados, cheque os seus. Corrija a sua vida. O matrimônio é uma grande dança. Quem conduz é você. Quem conduz essa valsa é você. Se ela está pisando errado, é porque a sua condução não está boa. 1 João nos ensina que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se o esposo não está satisfeito com a sua esposa, ele precisa repensar a maneira que ele tem pastoreado, se ele tem pastoreado a sua esposa. Perceba que Cristo tem ao seu lado a noiva que ele mesmo forjou. Ele tem do seu lado a imagem de uma igreja gloriosa porque ele a fez assim. Ele se colocou à frente da igreja, ele perdoou os pecados da igreja, ele sofreu a culpa, a condenação que não era dele, mas da igreja, do povo dele. E ele trabalha diariamente para santificar a sua noiva. Homem, se você não tem se dedicado a santificar a sua mulher, você não entendeu o que Jesus fez por você. Se você não tem trabalhado para fazer da sua esposa uma mulher segundo o coração de Deus, você não entendeu o evangelho da graça. De forma muito semelhante à que ele fez, a que Paulo fez no versículo 24 desse mesmo capítulo, ele resume o seu ensino. Os homens, os maridos, devem amar as esposas como a seus próprios corpos. Não no sentido de amor próprio, algo hedonista da nossa época, mas no sentido de compreender que a esposa é o meu próprio corpo. O esposo é a cabeça da esposa, como Cristo é cabeça da igreja. Por isso, nessa relação, a esposa é o corpo do marido, resultando numa união íntima e poderosa. Desfazer uma aliança dessa é algo gravíssimo. A minha esposa é parte de mim e eu sou parte dela. Ninguém deixa de cuidar do próprio corpo, pelo menos não deveria. Os mesmos cuidados que nós temos conosco, temos que ter com a nossa esposa. E não é algo meramente físico, mas é algo que vai além, é espiritual, é emocional. Como Paulo diz, ninguém jamais odiou a própria carne. A gente cuida, a gente alimenta, a gente investe. Então, da mesma forma que Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja, nós devemos cuidar com o empenho total da nossa esposa.
O seu maior empenho não está no trabalho. O seu maior empenho não está na igreja. O seu maior empenho está dentro da sua casa. Dorme e acorda do seu lado todos os dias. É ali que deve estar o foco do seu empenho e investimento para a glória de Deus. Tudo que Paulo está estabelecendo aqui como prática conjugal está embasado lá em Gênesis. Paulo traz à tona o ensino de Gênesis. Lá no versículo 31, ele diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e se unirá, a seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Quando Adão acordou daquele sono profundo, da primeira cirurgia da história da humanidade, o texto diz que ele exclamou: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Sabe o que tem causado muitos divórcios hoje em dia? O homem que não deixa a mãe. Não falo nem do pai. O homem que não deixa a mãe. O homem que não sabe que agora que ele casou, a mulher que mais importa é a que ele fez uma aliança diante de Deus. Ah, então eu devo desprezar a minha mãe? É claro que não. Mas você deve entender que a prioridade agora é a sua esposa. E você não deve correr para sua mãe a qualquer crise conjugal que você tenha. E nem, em hipótese alguma, deixar a sua mãe interferir no seu lar, dizendo o que deve ou não fazer. O verdadeiro homem protege a sua esposa de Satanás, dos homens maus, da sogra e de si mesmo. Esse é um homem que entendeu o propósito. Precisa ficar claro, porque desde a ordem da criação, os laços entre homem e mulher são mais fortes que qualquer outra relação humana. E aqui a exortação é mais para a mulher, mas vale para pai e mãe. O relacionamento com seu marido, com a sua esposa, é mais importante do que com seus filhos. O que tem de mulher também que coloca os filhos acima do marido não está escrito. É claro que em uma determinada fase da vida, homem e mulher devem se dedicar aos cuidados daquele ser dependente que Deus abençoou. Entretanto, não deve se mudar a prioridade. Homem e mulher. Os filhos vieram depois. E um dia eles vão embora. E aí o que acontece? Não sabem mais viver como homem e mulher. Foi tanta dedicação às crianças e tanta negligência para o casamento que no dia que o filho e a filha vão embora, são dois estranhos dentro de casa. Não sabem mais o que acontece. Não sabem mais o que fazer. E agora? Parece que o meu ídolo foi embora. O que fazer? Uma só carne. Mente, coração, propósito. Tem a ver, sim, obviamente, com união sexual. Por isso que o sexo é só para o casamento. Porque ele representa uma união extremamente íntima e profunda. E deve ser realizada dentro de um contexto de amor, de entrega, de santidade, de sacrifício. Algo extremamente forte e poderoso. Grande é este mistério. E Paulo conclui dizendo que o maravilhoso amor de Cristo para com a igreja é refletido pelo relacionamento entre marido e mulher aqui na terra. O seu casamento tem refletido o amor de Cristo pela igreja?
Cristo tem se tornado mais belo e atrativo para as pessoas quando elas olham o seu casamento? É por causa desse relacionamento de Cristo e a igreja que nossos casamentos podem e devem funcionar para a glória de Deus. Não é o nosso esforço meramente pautados e embasados em nós mesmos, mas é no maior exemplo que é Cristo, a maneira como ele amou a igreja. Por isso, maridos da Igreja Presbiteriana Trindade, preste bem atenção. Cristo só brilhará através da sua vida quando você cuidar, zelar, pastorear com todo empenho, amor e sacrifício pela vida da sua esposa. Se não me engano, Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse: eu não quero ouvir nenhum homem falar de Jesus se ele não trata bem a sua esposa. Não seja esse homem que, ao falar de Jesus para alguém, será refutado pelo péssimo cuidado que você tem com a sua mulher. Isso é muito sério. Ame a sua esposa. Cuidem da sua esposa. Eu nem preciso entrar no mérito de que é uma só. É a sua esposa. É a mulher que Deus te deu. E talvez, se você tem filhas, eu tenho uma filha. E Deus já tem me preparado para esse dia que ela vai se casar. E como Ele tem me preparado? Afirmando todos os dias de que a Malu vai se atrair, se apaixonar por alguém com base no exemplo que ela tem dentro de casa. Eu preciso amar a Dani para ensinar minha filha que ela não deve esperar nada menos do que um amor sacrificial. Aí fica a pergunta, marido e pai aqui presente. Você permitiria que a sua filha casasse com um homem como você? Você entregaria a sua filha em matrimônio para um homem como você? Se a resposta é sim, louvado seja Deus, porque isso não é mérito seu, é pela graça. Se a resposta for não, hoje é dia de arrependimento, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Creia nisso. E diante das verdades aqui expostas, à luz dessa identidade conquistada na cruz do Calvário pelo Cristo, à luz desse propósito de viver para a glória de Deus, eu pergunto a você, marido, você está pronto para morrer? E não estou falando de se jogar na frente de um homem armado. Eu estou falando de diariamente tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você está disposto a viver uma vida abnegada, sacrificial, que revela o amor de Cristo pela igreja? Ou você é aquele marido bruto, insensível, frouxo, covarde, banana, que não se posiciona, que não provê, que não dá sustento, que não pastoreia o coração da sua mulher? Que tipo de marido você é hoje? E que tipo de marido Deus tem te chamado para ser? Que Deus nos dê sua graça para vivermos um relacionamento que reflita a sua glória. Curve sua cabeça, nós vamos orar.